Na última aula a gente viu vários efeitos que a gente tem nos clipes, mas a gente pulou um principal, que é a Color, né? É a correção de cor. Quando você clica aqui, aparecem aí algumas opções, no caso Balanço, Match Color e Correction One. As correções de cor são muito importantes, porque é muito comum um clipe vir sem contraste, ou com muito contraste, ou com as cores apagadas. Existem vários problemas que a gente precisa corrigir para deixar o clipe o mais bacana possível. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é, no caso, analisar qual é o problema. Por exemplo, essa imagem aqui. Esse gravador, teoricamente, ele é preto, né? Mas ele está muito cinza, ele está muito claro. Então a gente pode aumentar o contraste dessa imagem e as partes que deveriam ser claras, né? Os brilhos, eles estão meio cinzas também, eles não estão muito claros. A gente pode aumentar a exposição disso. Para fazer isso, a gente vai acessar as ferramentas de correção de cor, que elas estão todas localizadas num lugar só. Se você vir em Correction One, clicar aqui na setinha, ele vai abrir o módulo de correção de cor que mostra 3 opções: cor, saturação e exposição. Vamos começar com exposição, que é o mais usado. Aqui em exposição a gente tem 4 bolinhas. A primeira bolinha da esquerda, ela controla o brilho geral da imagem. Então eu posso ajustar ou clarear e escurecer a imagem de modo geral. Aqui, cada bolinha controla um tom da imagem. Aqui controla as sombras, aqui controla os meios tons e aqui controla os brilhos. Então eu posso pegar as sombras, elas estão muito claras, né? Essas partes aqui, e puxar um pouquinho para baixo para deixar a imagem um pouco mais escura. Eu estou achando também que os meios tons, né, os tons de cinza, também estão muito claros. Eu posso clicar e abaixar um pouquinho para dar um pouco mais de contraste. E o que eu posso fazer é pegar a parte brilhante, os brilhos. Eu não estou achando que eles estão muito claros, eu posso puxar um pouquinho para cima, dando um pouquinho mais de contraste. Então é meio que um jogo, né? Você vai ajustando esses 3 marcadores até conseguir a imagem que você está querendo. Então, inclusive eu posso chegar um pouco mais longe, não sei porque eu estou trabalhando de tão longe assim. Então, vamos ver como é que estava antes. Clicar aqui na bolinha para ver antes. Olha a diferença. Depois, né? Bem melhor. Com certeza a imagem depois representa bem melhor esse gravador do que o jeito que estava anteriormente. Vamos voltar para a correção de cor. A gente tem controle de cor, de saturação e de cor. A gente também tem um controle de saturação e tom, matiz. Mas como essa imagem é quase preta e branca, eu vou usar um outro exemplo. Vamos pegar essa imagem aqui. Vamos selecionar o clipe, correção 1, e vamos ativar as opções. Saturação nada mais é do que o brilho, né, cores mais vivas. Olha lá, eu posso ir subindo, deixando as cores bem vivas, bem brilhantes. Ou eu posso tirar a saturação, e se eu tirar toda a saturação, vira uma imagem preto e branco. Do mesmo jeito da exposição, eu tenho controles da saturação para as partes escuras, para as médias e para as claras. Então eu posso tentar alguns efeitos, por exemplo, deixar os meios tons com uma saturação mais forte, os brilhos com uma saturação um pouco menor. Posso tentar alguns efeitos como esse, né? Ficou bem interessante. Então você tem todo esse controle aqui no modo de saturação. E no modo de cor, novamente também você tem as 4 bolinhas e você pode pintar a imagem de um certo tom. Por exemplo, eu posso pegar aqui e deixar a imagem mais alaranjada, mais amarela, vermelha e por aí vai. Se você quiser reiniciar, só clicar essa bolinha e ele zera todo mundo. Esse controle ele parece um pouco exagerado, né? Mexer assim é meio exagerado, mas na verdade ele é muito útil, principalmente se você gravou com o balanço de branco errado da câmera. Às vezes você gravou a imagem e ela ficou muito azulada, o que você faz? Você vai, você pegou a imagem, gravou ela e ela ficou muito azulada, você adiciona vermelho na imagem.
Então você neutraliza um pouco do azul. Você sempre pega a cor complementar. Mas a melhor parte do Final Cut é que ele é extremamente visual, os resultados aí você consegue tocar em tempo real. E não precisa ser cientista, e não precisa ser um cientista para fazer essa correção de cor. O que você achar que está melhor, visualmente melhor, é o certo, não se preocupe muito. Então se você quiser, por exemplo, pegar as partes, os brilhos, né, e dar um pouquinho mais de azul, e as partes, os meios tons, vermelho, então você pode experimentar com essas cores e criar o look que você achar melhor. Se a gente voltar para cá, a gente pode ver o antes e o depois. Então, uma boa correção de cor realmente dá uma vida para a imagem. Outro controle que eu normalmente uso é o balanço aqui em cima. Esse balanço é principalmente, ele faz um ajuste automático se a imagem está muito azulada, como eu comentei agora há pouco, ou se ela está muito avermelhada. Ele tenta encontrar de modo automático aí, ele tenta encontrar a cor correta de um jeito automático. Nem sempre funciona, mas não custa nada testar. Então simplesmente você vai clicar aqui e vai acontecer ele vai tentar encontrar a cor correta da imagem. Se você simplesmente clicar aqui, vai aparecer não analisado. Então se você clicar simplesmente aqui, a mudança é bem sutil. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ele está tentando analisar a imagem. Ó, fica de olho aqui na blusa. Tá vendo antes e depois? É bem sutil, porque no caso essa imagem não tem muitos problemas, mas se uma imagem está muito azulada, você pode tentar corrigir com o balanço automático. Se ele não funcionar, aí o que você faz? Você vai aqui nas correções de cor e faz a correção de cor manualmente, que é o melhor a fazer mesmo. E por último, o que você pode fazer é adicionar uma correção de cor em cima da outra. Se você clicar no sinal de mais, vai colocar aqui correção 2. E as correções elas se somam. Quer dizer, a gente fez um monte de ajuste na imagem anterior, e se a gente voltar aqui na exposição, ainda a gente tem mais controle. A gente pode, teoricamente, começar tudo de novo. Tá? Então, elas se somam às operações. Então, se você é muito comum a gente fazer algumas correções mais corretivas na primeira, né? Principalmente se a imagem está muito escura, mais clara, e a gente adiciona um segundo para algumas correções mais criativas. Significa se a gente quer adicionar um tom mais exagerado de vermelho ou de azul. Então, algumas correções básicas a gente deixa no correção 1, correção de luminância, a imagem está muito escura ou muito clara. E no correção 2 a gente faz correções mais criativas, mais experimentando, porque se a gente não gostar, a gente simplesmente pode desligar e não precisa refazer todas as correções básicas novamente. Então, para adicionar uma correção nova é só clicar aqui mais. Se você não quiser jogar essa correção fora, você pode desligar ela ou simplesmente seleciona ela e aperta Delete. Tá? Então ele vai apagar a correção e aí não vai aplicar nada mais nela. Agora vamos supor que você fez a correção nesse clipe e você quer aplicar a mesma cor nesse clipe, nesse clipe, nesse clipe. Você vai digitar valor por valor para copiar ele? Vai fazer manualmente? Claro que não, né? Então o que você vai fazer? Você vai copiar. Então você vai copiar o clipe, você vai selecionar os clipes que você gostaria de aplicar a mesma correção de cor e você vai vir em Edit, Paste Effects.
quando você faz isso, ó, ele copiou as correções de cor do clipe anterior e agora está todo mundo usando as mesmas configurações. Isso, inclusive, gente, é útil. Por exemplo, se você está fazendo um Fusion, se você de repente acertou a escala do vídeo, acertou a posição e tudo mais, né? Você fez até a posição do vídeo. Se você ajustou aqui e você quer essa mesma posição do vídeo copiada para todos os outros, você pode copiar. Opa, primeiro seleciona, claro, copy e coloca Paste Effects. Olha lá, ele empurrou o vídeo para a direita, exatamente como eu tinha feito no clipe anterior. Então isso é bem útil para você não ter que ficar manualmente fazendo um por um, principalmente se você tem vários e vários cortes. Então é isso, nessa aula a gente viu como corrigir a cor, a gente viu o balanço automático e, claro, a gente viu também como... Então nessa aula a gente viu como corrigir a cor, a gente viu também o balanço automático e como copiar e colar os efeitos entre vários clipes, se você não... mostrando que você não precisa fazer manualmente os efeitos um a um. Então na próxima aula a gente ainda vai ver as transições que ficou faltando e vamos ver que existem vários efeitos interessantes que vocês podem aplicar no seu vídeo, como chuva, papel antigo e por aí vai. Então vamos para o próximo vídeo que a gente vai ver tudo isso lá. Nossa, cara, que tá enorme.